Vida Digital, com Vini de Oliveira. Hoje, junto com Entendendo Direito, com Gerlando Lima. Boa tarde aos dois, sejam muito bem-vindos. Eu já fico ansiosíssima quando tem essa dobradinha, as duas colunas juntas, para dissecar um assunto, não é isso? É uma honra estar com o Gerlando aqui do lado, né? Para mim é um grande aprendizado. A recíproca é verdadeira, meu amigo. E a rasgação de seda tá grande. Mas vamos começar, porque a gente vai falar hoje sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Internet, né? Exato, e algo bem sério, Carla, porque estamos conversando ali antes de entrar aqui no ar, o nível de complexidade que vai ser a implantação disso nos negócios no Brasil, porque com essa determinação aí que nosso ex-presidente Michel Temer aprovou em agosto do ano passado, as empresas têm 18 meses, quer dizer que até fevereiro de 2020 elas têm que estar ajustadas a essas novas determinações aí de proteção de dados e que avançam em vários pontos aí bem sensíveis hoje que não tem determinação alguma, né? Vamos falar sobre esses pontos? A gente pode falar sobre os mais polêmicos, enfim, a escolha de vocês. Quais são os mais importantes, os mais polêmicos nessa discussão toda? Bom, a primeira questão é que é bastante conhecida pelo público em geral. Essa lei, a 13.709 de 2018, ela altera a recente lei que instituiu o Marco Civil da Internet, né, que é a matéria do meu amigo Vini, lá de 2014. Né? Qual é o objetivo dela? Ela cria uma nova conduta para as empresas e órgãos públicos, tanto no aspecto físico, ou seja, em empresas que possuem estabelecimentos físicos, quanto em empresas que atuam apenas no meio virtual. Então elas passam a ser exigido delas um tratamento dos dados pessoais dos indivíduos que com elas se relacionam, e também ela impõe alguns direitos dessas pessoas, desses indivíduos, e alguns deveres para as empresas, no que diz respeito ao tratamento, armazenamento e divulgação desses dados. Isso é bom, mas há controvérsias. É isso, Vini? Bastante, porque a grande maioria das empresas no Brasil, a priori, quem tem CNPJ vai ter que se ajustar a essa legislação. Então, se você tem uma bodega, vai ter que, de alguma forma, se você tiver algum tipo de processamento de dados, e aí um questionamento que eu estava, ao estudar essa pauta, pensando, situações, por exemplo, que oferece Wi-Fi grátis, por exemplo. Até que ponto isso também vai interferir? Se está num estabelecimento como um bar, um restaurante, se também vai interferir esse tipo de coisa. Então, existem algumas questões aí interessantes. Acredito que existam avanços, por exemplo, com a proteção de dados de crianças e adolescentes, situações como, por exemplo, questões raciais, crenças, política. Então, alguns pontos aí que em muitos países já é tratado há bastante tempo, por exemplo, o Facebook, ele já tem um tratamento de dados com relação a posicionamento político e religioso há bastante tempo. Então, lá nos Estados Unidos você consegue, por exemplo, fazer campanhas pagas para candidatos republicanos ou democratas, por exemplo. Então, atinge só aquele pessoal. Eles já conseguem filtrar muito bem isso. No Brasil, nós vamos ter agora a possibilidade disso também. Então, são questões que acredito que sejam avanços em alguns pontos, mas diante da situação que nós temos hoje, de crise econômica principalmente, é muito caro a gente chegar e ter essa proteção de dados, armazenamento estruturado. Como seria na prática essa proteção? O que é feito hoje que não poderia mais ser feito? Veja bem, Carla, a lei, nós temos aí 18 meses para as empresas se adequarem. Mas uma parte da lei ela já está em vigor, que é justamente a parte que diz respeito à criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma espécie de agência. Dentro dessa agência vai existir um comitê de segurança da informação. Eu acredito que num país historicamente burocrático como o nosso, serão expedidas portarias, instruções normativas, delimitando e dissecando melhor como vão ser os procedimentos. Mas o objetivo é criar mecanismos legais
e institucionais para coibir o uso indiscriminado de dados pessoais. Por exemplo, o que é que acontece muito hoje, para o ouvinte que está em casa talvez se identifique. Talvez você faz uma compra numa determinada loja e quando você vai pagar, a pessoa diz assim, eu preciso fazer um pequeno cadastro do senhor. Mesmo você comprando à vista. Aí você faz lá, coloca lá seu nome, seu endereço, seu telefone, tudo bem. Daqui a 3 meses você recebe um e-mail de uma empresa que você nunca teve qualquer relação jurídica, lhe oferecendo algum produto ou serviço. Ela sabe seu nome, ela sabe seu telefone, ela sabe seu e-mail, seu endereço e tudo mais. Como é que essa informação chegou nessa empresa se eu nunca tive nenhuma relação com ela? Então, a lei, ela visa exatamente coibir o uso indiscriminado dessas informações. Como isso vai se processar no dia a dia, a gente ainda não sabe. Por quê? Porque a lei ela estabelece princípios, parâmetros, mas de forma prática eu acredito que vai ser melhor regulamentada ainda. Mas Vini estava falando da história das dificuldades financeiras de algumas empresas, acredito que a respeito de um outro exemplo, né, de outro tipo de uso. Sim, porque o que acontece, a priori, que está sendo apresentado, já não estava me explicando há pouco, é que a pessoa não vai ser autuada já de cara. Mas está previsto que, a partir de 2% do faturamento dela, até 50 milhões de reais podem flutuar esse valor da infração, por determinação judicial lá. Então, 2% do faturamento é um valor significativo, por exemplo, hoje, para um microempreendedor individual, que o faturamento dele anual é de 80 mil reais, 2% aí dá quase 2 mil reais. Isso é um impacto significativo na receita de uma empresa. Então, até que ponto um microempreendedor individual hoje, ele tem condições técnicas de fazer armazenamento de dados e de repente ter um profissional ou um terceirizado que vai prestar esse tipo de relatório para ele ou proteção desses dados. Então são custos aí bem significativos que muitos empreendedores no país vão ter dificuldade, sem sombra de dúvida. Tem pergunta de ouvinte, Rosana Diogo quer saber, uma escola que tem perfil no Facebook vai seguir uma regulamentação? Sim, veja bem, o que a lei fala, e aí de forma prática, como é que as empresas vão ter que agir? As empresas vão ter que exercitar, que praticar um negocinho chamado, quem conhece melhor do que eu, chamado governança de dados. Elas vão ter que investir em governança de dados, segurança da informação e atendimento aos titulares desses dados. Inclusive eu estava comentando com o Vina ali fora, já nasceram 2 profissões novas aí. Por quê? Porque a empresa, por exemplo, a escola que a ouvinte falou aí, ela vai ter que ter essa governança de dados, ela vai precisar de um profissional que a lei tipifica lá como um encarregado de dados, que vai ser o representante legal da empresa perante a autoridade fiscalizadora, que a lei já criou, e perante os titulares dos dados, entendeu? Então ela é quem vai, digamos assim, dar a manutenção, ela é quem vai gerir, né, o tratamento desses dados, inclusive as escolas. Então imagine, por exemplo, da mesma forma que um restaurante precisa ter um nutricionista para assinar o cardápio, uma farmácia precisa ter um farmacêutico responsável. Todas as empresas vão precisar ter um encarregado de dados que vai estar responsável por isso daí. Então, provavelmente vai ser alguém que vai estar no contrato social da empresa, vai ter algum tipo de determinação. Então, a gente não tem ainda muita determinação, precisão de como é que vai ocorrer isso. Mas o fato é que a lei aprovada ano passado determina que, a partir de fevereiro de 2020, as empresas precisam estar já adequadas a essa nova lei geral de proteção de dados no Brasil. E além disso, as empresas também vão ter que investir na análise jurídica desses dados. O que é que pode ser divulgado? E se alguma coisa for divulgada, pode gerar algum dano moral, material, alguma coisa desse tipo, invasão de privacidade? Então elas vão ter que também investir na análise jurídica desses dados para poder saber o que é que pode e até onde pode ser feito essa divulgação de informações e o armazenamento dessas informações. É trabalhoso, agora de uma maneira geral é um grande avanço na defesa do consumidor. Sim, com certeza. Eu entendo dessa forma. Como é que vai ser executado? Gerlando pode explicar melhor para a gente, mas realmente é um grande avanço, porque hoje não existe nenhum tipo de controle. A própria lei diz que as empresas, dentro dessa governança e tratamento de informações, vão ter que disponibilizar mecanismos
aplicações, interfaces, para que o consumidor altere o próprio dado, modifique e até exclua. Ou seja, o consumidor ele vai ter, pelo menos em tese, é o que diz a lei, o controle completo da informação dele próprio. E para isso vai ter que haver um gerenciamento através do tal do encarregado de dados lá, que vai ter que disponibilizar essa informação para o consumidor. No final das contas, Carla, para a empresa, o que é que isso vai ocasionar? Vai ter um reflexo na reputação das empresas. O objetivo final, digamos assim... E no bolso, se não fizer tudo direitinho. E no bolso, principalmente, mais uma vez. Né? Mas o objetivo final, inspirado lá pelo que aconteceu na Europa, é exatamente provocar uma nova cultura dentro das empresas para fortalecer a reputação delas próprias e, consequentemente, proteger os consumidores. Pela experiência de vocês, pelo que vocês já estão vendo e ouvindo aí no mundo ao redor, as empresas estão preocupadas com isso, estão se preparando para isso, para não serem pegas de calças curtas, ou o entendimento é que não vai pegar? Bom, eu acho que, como toda lei inovadora no Brasil, assim como foi a lei dos resíduos sólidos, vai vencer esse prazo para as empresas se adequarem, a ficha não vai cair, entendeu? As empresas vão ser penalizadas e aí vai haver um estardalhaço, vai haver movimentação política em torno disso aí, porque realmente a lei ela cria uma nova cultura institucional dentro das empresas que o brasileiro não está preparado para impingir na sua rotina. Eu lembrei muito quando estava olhando essa pauta de algumas situações na lei de trânsito, por exemplo. Extintor de incêndio, kit de primeiros socorros, farol, não farol, essas coisas todas. Eu não acho que vai funcionar. Multa para pedestre. Multa para pedestre. Então eu vi isso quando fui na Suíça, mas no Brasil eu acho muito complicado isso de acontecer. Carla, a lei tem implicações de âmbito muito geral, para você ver, inclusive com relação ao tratamento das informações dos empregados das empresas. Então, assim, as pessoas, as empresas ainda não têm noção do que é isso. E é um trabalho gigantesco para se enquadrar numa situação dessas, né? Se não houver nenhuma preocupação ao longo de todo o tempo, de hoje para ontem é que não vai... Imagine o estacionamento de um shopping center que coleta a placa do carro toda vez que você entra. Na placa do carro tem os dados do dono, do proprietário do veículo. Como é que eu vou tratar essa informação? E um estacionamento enorme com um fluxo de, 1.000 carros por dia. Como é que vai ser? É algo muito sério. Com certeza as empresas elas não estão preparadas no Brasil para isso. Óbvio que alguns setores, empresas já de informática, quem trabalha com proteção de dados, instituições mais organizadas, obviamente eles já têm a sua coordenação, sua gerência de informática, e obviamente eles conseguem se adequar de forma mais rápida, mas o pequeno empresário, o microempresário, ele não sabe nem o que está sendo falado. Então, realmente, eu acredito que esse debate vai ser esticado, vai ser continuado. Eu não acredito que em fevereiro de 2020 seja efetivado esse julgamento aí, mas aí Gerlando tem uma experiência muito maior para imaginar isso. Eu não sei nem como é que poderia ser a fiscalização disso. A fiscalização, como eu falei, o governo já se preocupou em criar o órgão fiscalizador, né? Já, uma parte da lei já entrou em vigor e aí eles certamente estão nas questões de instituição administrativa e gerenciamento interno para a concepção desse mecanismo de fiscalização. Mas ele já existe. Interessante. Gerlando Lima, Vini de Oliveira, muito obrigada. Com certeza a gente vai falar sobre esse assunto novamente. Eu não tenho dúvida sobre isso. Vai render. Com certeza. Obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal.